vivo aí. E aí, pessoal, boa noite, graça e paz. O pessoal vai chegando aí. Vou esperar um tempinho aí que o pessoal vai começando a entrar aí nas redes sociais aí. Sexta-feira. Sexta-feira, 25 de setembro, boa noite, graças e paz, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para essa noite de partilha da palavra. E aí hoje eu, o Anjão e o Anselmo aí, a gente vai estar soltando a língua, né? Hoje é uma live de sexta-feira, galera. Para quem quer ouvir a verdade, hoje é uma live aí pra gente estar de coração aberto para a palavra de Deus, para os desafios, né, dessa caminhada. As pessoas muitas vezes olham para a gente e acham que a gente nasceu especial, que a gente nasceu de uma forma, somos queridinhos de Deus, protegidos por Deus, né? E, na verdade, muitas pessoas não sabem nem um pouco do que a gente passa, dos desafios de seguir a nossa fé, né? É um desafio também a nossa vida, né? Uma expressão que eu ouvia falar parece que você é de ferro, né? Ou você é muito gelado, seus sentimentos são meio diferentes, parece que nós somos diferentes de todos os outros, né? Seres humanos numa classe diferente, num potencial diferente, mas nada além do que todas as outras pessoas têm, a não ser uma palavrinha que se chama decisão, né? Então, é meio engraçado, mas acho que é um tema muito atual e eu não faço a menor ideia de quantas pessoas já estão assistindo isso daí, mas eu queria fazer um convite. A proposta de hoje é tocar num ponto que muitas vezes existe uma certa dificuldade de falar, que é uma atualidade, né? Essas dificuldades que acontecem na vida de tantas pessoas, mas que muitas vezes, vou tentar usar um termo mais atual, né? As pessoas acabam passando pano, né? Ah, mas não, é assim mesmo, né? Não fica assim. Ao invés de usar uma didática e uma metodologia que os nossos avós, os nossos pais, alguns, né, dos nossos pais, utilizaram com a gente de sempre colocar a verdade em primeiro lugar. Então, eu quero fazer um convite para todos vocês que estão aí agora nos assistindo, de convidar outras pessoas, né, de tentar disseminar esse momento para que outras pessoas possam também aproveitar desse bate-papo que vai ser um pouco diferente, eu acho. Com certeza. Vamos aí então pedir já essa graça do Espírito Santo para que nessa sexta-feira seja uma sexta-feira onde nós possamos mergulhar através dessa live, depois as pessoas que irão assistir esse vídeo, através de tantas formas que chegam nas redes sociais, tantas coisas, que esse vídeo possa chegar no coração das pessoas necessitadas, das pessoas que buscam uma resposta, principalmente aquelas pessoas que tentam caminhar, tentam perseverar aí nesse caminho de Cristo e acaba parando no meio do caminho, acaba desistindo. Então, que o Espírito Santo, nessa noite de hoje, possa levar as nossas palavras, o nosso carisma, ao coração dos mais necessitados. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Do meu celular aqui, senão vai começar a tocar mensagem para mim aqui. São as tecnologias. Deixa eu ver se da Amanda tá no esquema também, tá? Aí, beleza. Aí, pessoal, beleza, nós estamos aí, estamos firme e forte aí agora para partilhar a palavra. Galera, tá tudo ok, galera do Facebook, um grande abraço aí a quem está entrando, a quem já está nos acompanhando. Aí o Anderson entrando aí, o Anderson Camucaia. Grande cowboy. Eu dei parabéns para ele, nasceu a filhinha dele lá, ele e a Bianca, Deus abençoe. Tantas outras pessoas que vão entrando. Olha, a palavra que nós vamos partilhar hoje é uma palavra assim meio dura, cara. É uma palavra assim que a gente fica meio confusa, mas sexta-feira nós viemos para fazer essa troca de ideia meio já muito aberto, né? Então, se você quer uma live hoje um pouco mais profunda aí, no sentido de não tenho medo das palavras, então nos acompanha até o final dessa live aí. Hoje a palavra que nós vamos partilhar, cara, está em João 6, no versículo 59. João 6, versículo 59.
a Elizabeth colocou ali, conheço essa comunidade, eles são uma bênção. Ore por mim, preciso de uma porta de emprego. Elizabeth, seu nome já com certeza está aqui na nossa live, está aqui nessa nossa oração também, que Deus possa dar essa providência aí desse emprego que você precisa. A palavra de Deus vai dizer assim lá em João: Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam que havia de entregar. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Gente, uma palavra aí que dá uma margem para a gente trocar essa ideia aí muito profunda, né, cara? Jesus falando então, colocando a sua palavra, e essa palavra aí é um dos poucos momentos que a gente vê assim, que Jesus usa assim, daquele olhar que nós temos de misericórdia, né? Nós temos essa visão de Jesus só misericórdia, Jesus que só acolhe, e de repente, assim, ó, nessa palavra Jesus fala, os discípulos mesmo, né? Aqueles que caminhavam com ele, falam, Jesus, a palavra dele ali foi dura, e a galera dá aquele recuo, a galera fica meio impressionada com a palavra dele. Jesus fala, então, se vocês quiserem ir embora também, se vocês acham que minha palavra é dura demais, pode ir embora, né? Como é que você vê essa palavra aí? É interessante e é uma palavra, assim como tudo que está escrito na Bíblia, existe uma atualidade, né? Parece que Jesus está aqui nesse exato momento vivenciando a mesma realidade que todos nós para falar, para nos trazer um alerta e muito mais do que isso, de nos colocarmos nos nossos lugares, né? É interessante que essa citação no final, quando ele diz que é o Pai que nos leva, o Pai que nos escolhe, muitas vezes nós temos uma interpretação meio que equivocada, uma interpretação errada, que pode nos dar uma impressão de que Deus já selecionou poucas pessoas e essas poucas pessoas conseguem fazer qualquer outra coisa. E você vê essa realidade em uma vida muito diversa, de tantas pessoas que cruzam os nossos caminhos, de terem opção de uma outra forma de vida. E quando nós começamos a conversar desse anúncio do Evangelho, uma nova proposta de vida, de vivenciar o que é de mandamento de Deus, o que é a doutrina da fé católica e o que Jesus nos orienta, parece que as pessoas nos dizem sempre, a maioria das vezes, né? Não, mas isso é muito pesado. Exatamente. Não dá para viver isso, né? Não, mas é muita coisa, é muita radicalidade, enfim. E parece que essa palavra, quando Jesus diz que é o Pai quem nos agracia com isso, dá uma impressão de que, bom, eu não consigo vivenciar a vida que você leva, então eu não sou o escolhido. Mas é interessante que quando Jesus ele diz essa palavra de uma graça vinda de Deus, ele diz nessa decisão de que todos os dias, quando nós acordamos, todos nós nos decidimos se eu fico deitado ou se eu me levanto. E quando nós nos levantamos, nós temos uma decisão de vida. Eu vou querer viver ou eu vou permitir com que o dia passe e eu fique na minha. E muitas vezes a gente pensa assim, né? O fato de viver é de estar fazendo alguma coisa, mas muitas vezes a vida que nós estamos levando é uma vida de caminhos tortuosos.
E por isso essa palavra ela nos encontra hoje de falar que toda essa dificuldade que nós encontramos, existe um propósito maior lá na frente. Eu estava vindo no caminho e estava lembrando de um acontecido, e por isso dizia, né, que no tempo passado, de uma forma diferente de educação dos nossos avós, né, eu vinha no caminho lembrando, né, hoje é sexta, se eu não me engano foi ontem, o meu primo mandou no grupo nosso da família lá um vídeo do aniversário do meu avô, de 90 anos. E aí foi unânime, todo mundo falando, né, ficou emocionado, né, que, nossa, de ver aquelas fotos antigas e tal. E aqui de lá me fez lembrar um pouco mais do meu avô, que ele sente ainda a morte dele, né, pouco tempo agora, que ele acabou falecendo. E aí me fez, né, trouxe muita coisa à tona. Eu vivi a maior parte da minha vida junto com ele, né? Eu vivi 29 anos junto com ele. Você morou, né? Junto, né? Moramos junto, então eu saí de perto dele quando eu me casei, né? Que fui morar na minha casa. Mas eu me lembro uma coisa que me toca muito quando eu lembro do meu avô, foi no dia que a minha tia morreu, a filha dele. E quando eu cheguei em casa do trabalho, né, ele estava sozinho na sala, e aí eu sentei do lado dele, sem muito o que falar, e a preocupação dele não era a morte da filha, era se ela tinha morrido em pecado. Nossa. Então eu ficava olhando, eu ficava imaginando, pô, ele acabou de perder um filho. E para todos os que estão nos ouvindo, que tem filho, consegue ter uma dimensão disso, né? Um pai perder um filho é algo inexplicável, uma dor diferente, né? E ele não sofria com aquela dor no fato de perder uma filha. A preocupação dele era se ela tinha conseguido se confessar. Porque ela tinha feito uma cirurgia no hospital e teve os agravantes. E aí, cara, é uma coisa assim que me toca muito, de ver a preocupação que o meu avô tinha de ter uma vida digna no que diz respeito aos mandamentos de Deus. Porque hoje, né, muitos te dizem, por isso que dizia, né, nós não queremos passar o pano. A ideia hoje desse bate-papo é de trazer à tona a palavra, o que é, naquilo que é essa palavra na real essência, porque é Jesus quem nos diz. Se você está achando que é muito pesado esse anúncio do Evangelho, pega as suas coisas e vai embora. Não é algo que nós pensamos, não é um entendimento nosso, é uma palavra muito clara em dizer que a vida é assim, a vida é dura, e seguir a Cristo de perto é algo muito mais pesado. Precisa da renúncia, precisa da entrega e precisa de uma decisão. E quando eu olho para a vida do meu avô, é uma vida totalmente voltada ao que era o ensinamento de Deus, que é se debruçar no que era o mandamento de Deus. E aí eu vejo numa trajetória inteira de alguém que se despojou nesse sacrifício e pegou todo esse peso que é narrado ali quando Jesus diz isso. Você acha que é pesado? Sai daqui. E ele acolheu todo aquele peso, seguiu a vida e passou por todas as diversidades para chegar no momento onde ele perdeu a filha. A preocupação dele era se ela estava digna para adentrar no reino dos céus. Não é algo que, assim, que quando a gente consegue assumir de fato essa palavra, que vem a esse encontro, que não existe facilidades. Isso aqui, facilidades aqui não é o lugar. Talvez, se Jesus vivesse hoje nessa realidade, talvez a palavra seria essa. Se você não aguenta, vaza daqui. Não tem jeito. É muito mais claro, né? E o fato de nós termos tomado essa decisão, né, de uma vida missionária, nós vivemos isso muitas vezes no nosso dia a dia, né? Muito mais quando nós tomamos a primeira decisão da nossa vida de dizer para as nossas famílias que eu me decidi por seguir a Cristo, né? E aí já é o primeiro escândalo ali, a família aceitar isso, né? Aí um conflito em cima disso tudo. Mas e é interessante quando você fala assim, dessa preocupação do seu avô, isso acaba se tornando esse escândalo que Jesus falou. Se liga, porque qual que é a nossa ideia hoje? A gente está muito mais preocupado do que as pessoas perdem terra, não que as pessoas vão conquistar no céu. Hoje pouco se fala dessa vida eterna, dessa preparação para a nossa partida. Nós estamos hoje vivendo uma ansiedade, uma busca tão desesperada que nós, dentro da realidade mundana, nós queremos fazer num período da vida tudo como se o tempo fosse acabar amanhã. Então, né, a gente que está você trabalha em fábrica, né, você percebe lá, eu trabalhei muitos anos em fábrica também,
Cara, parecia que chegava hoje em sexta-feira, parecia que o mundo ia acabar, cara. E o cara precisava curtir toda a vida dele no final de semana. Só que a preocupação era somente de uma satisfação prazerosa e não de uma preparação, Marcelo, de algo que vai além, que vai nos preparar para esse encontro definitivo com Deus, cara. E as pessoas vão se consumindo, né? Hoje esse mundo consumista, as pessoas vão se consumindo, vão buscando esses meios prazerosos de viver, e os meios prazerosos nos enganam, porque acaba se tornando um vício. Quando acaba aqui eu preciso de outro, quando acaba aqui eu preciso de outro. Então a sexualidade, a cervejada, aquela bagunçada na nossa vida não satisfaz. E chega segunda-feira, o cara chega escangalhado, né? Com os amigos, né? Lá na fábrica, lá. Chega segunda-feira, o cara tava escangalhado. O que aconteceu no final de semana, cara? E a preocupação maior não era essa alegria ou essa felicidade de viver uma vida que está partindo para um fim, mas como se a vida fosse acabar naquele momento, como se a vida, eu precisasse aproveitar de tudo aquilo que a vida me oferece naquele momento. E nós vamos percebendo que nós vivemos numa sociedade assim, nós somos hoje, nós estamos vivendo uma educação assim, né? Aproveite a vida, curte a vida, faça o que você quiser. A palavra, ela traz dois momentos, né, que é muito interessante, que vem de encontro com isso. A primeira mais é de quando existe a libertação do povo e começa o êxodo, que eles começam a caminhar e Deus chama Moisés e naquele momento, vendo toda aquela realidade, Deus dá os mandamentos. Passaram-se o tempo e Jesus vem, e a palavra de Deus em cima de Jesus é de que existe um novo mandamento, mas sem retirar todos aqueles. Era quando Jesus dizia que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas. E quando nós olhamos o primeiro mandamento, que nos pede para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, automaticamente todos os outros mandamentos estão naquele, porque eu te amo, mas eu não quero que você sofra. Sim. Ou seja, o fato de amar alguém, eu quero fazer tudo por aquele a quem eu amo. Então, hoje, eu vejo que existe uma discordância muito grande em cima desse mandamento, de que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas realidades hoje, e a gente encontra com muitas situações como essa, de pessoas que tentam interpretar o que é o pecado. E o pecado nada mais é do que tudo que infringe uma regra de Deus. É simples, não existe interpretação. Se eu saio disso, é pecado. Não, mas veja, uma coisa que é muito engraçada, né? Eu trabalho, né, numa indústria e diferente de uma realidade de consagração vida, que fica muito mais interna na comunidade, tem as missões, mas é um relacionamento muito mais interno. E no meu caso de vivenciar essa realidade, né, do mundão lá dentro da indústria, é muito engraçado porque essa palavra, né, de que amemos uns aos outros, como diz lá em 1 João, que, né, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que nós devemos nos amar, né? E o amor é isso, eu preciso te aceitar assim, do jeito que você é. Sabe, eu preciso aceitar nas suas escolhas, nas suas opções, mas numa interpretação que vai num ideal hoje que nós entendemos que é um ideal, eu vou usar o termo correto, é um ideal diabólico, uma tentativa de destruir a família no real sentido. Se hoje nós estamos aqui é porque um homem e uma mulher se encontrou e tiveram uma relação sexual a ponto de o espermatozoide encontrar um óvulo e nós nascemos. E todos vocês que estão do outro lado aí também, um espermatozoide encontrou um óvulo e fecundou a vida. E quando dois espermatozoides se encontram, não existe vida. Dois óvulos se encontram, não existe vida. Mas hoje parece que eu não posso mais falar de uma realidade pecaminosa, porque se eu falo isso, eu não estou falando de um amor. Mas veja essa palavra de Jesus que vem. Se você não aguenta isso, esse não é o seu lugar.
E essa realidade de muitas vezes se esconder, se camuflar, ao invés de falar uma verdade que vem de encontro ao que é melhor para mim, ao que é melhor para todos nós começamos a nos esconder e parece que existem várias cortinas e eu estou aqui atrás. Eu não posso falar porque pode ser que se eu falo, o outro vai ficar chateado. Se eu falo uma verdade, eu vou decepcionar o outro. Mas Jesus, nessa leitura do Evangelho hoje, ele fala para aqueles que ele já tinha escolhido e fala para todos os outros que estavam ali. Ou seja, ele faz uma escolha por pessoas e naquele momento ele diz para as pessoas: se você não está satisfeito com isso, sai daqui. É simples, é simples. E todos nós colhemos somente o que nós plantamos. Nada além disso. Então, não vejo que seja uma palavra dura, assim, né? Mas é uma palavra que nos traz à tona uma realidade. A verdade é essa. E não existe pontos depois disso. Essa é a realidade. Mas que destoa de muitas coisas que nós ouvimos hoje. De uma tentativa de desmoralizar o que é o sagrado. Uma tentativa de desmoralizar o real sentido do amor. Então, quando você olha Jesus tomando uma decisão como essa, do que está escrito na palavra, é porque existe um amor imenso naquela atitude de tentar extrair o que era o melhor de todos eles, de tentar colocar à tona, né? de tentar trazer uma realidade. A realidade é essa. Se vocês acham que é facinho para todo mundo, esse não é o lugar. Cara, e você falando assim... eu me lembro muito da educação, a educação assim, mais ou menos do que eu recebi dos meus pais, cara. Eu venho de uma família bem tradicional, uma família assim, o meu pai, até um determinado ponto da nossa história, ele era um cara muito rigoroso, cara. E a minha mãe também acompanhava ele nesse rigor. Só que era uma educação para o amor, porque justamente o que você está falando, porque qual é a concepção de amor hoje? A coitadinha dele. Não vamos colocar limite nele porque vai ficar ofendido. Não vamos colocar limite porque vai ficar triste. Porque vai ficar frustrado. E hoje as pessoas não podem ser mais frustradas. Você não pode falar assim com o outro. Nossa, tadinho dessa criança. Na educação para o amor, daí você entende essa palavra de Jesus. Cara, a educação sempre foi para nos lançar a ser pessoas fortes. Quantos não que eu recebi do meu pai, quantas vezes que meu pai falava coisa para mim, ele sustentava aquele não, minha mãe sustentando aquele não. E ela me via chorar, ela me via espernear, eu quero isso, não é hora e pronto, acabou. Só que nós vamos abrindo mão hoje, a educação para o amor, e isso, que esses nãos, essa educação recebida, é uma educação fundamental para ser pessoas de perseverança na vida, cara. Né? Para dar continuidade na vida, para receber o baque da vida e continuar. Né? Hoje eu agradeço a Deus, claro que na minha adolescência, claro que na minha infância, a gente não entendia nada daquilo, gente, mas nós estamos abrindo mão de um amor verdadeiro. Toda vez que nós não colocamos limite para o outro, diante daquilo que o outro está saindo fora, nós queremos... vamos relevar isso, vamos facilitar isso. Gente, a gente cria pessoas fragilidades e pessoas que não vão perseverar na caminhada. E daí a gente vai entendendo por que as pessoas começam a caminhar com Deus e chegam naquela caminhada, é difícil demais. Porque, sabe, muitas vezes a educação para o amor é uma educação de sofrimento. É uma educação na palavra. Eu gosto muito de filme medieval, né? Aqueles guerreiros, os maiores guerreiros, como é que eles são treinados? É na barbaridade, é na pancada ali, para ele criar resistência, para ele aguentar o baque da luta. E se a gente não educar as pessoas para o amor, porque o amor maior é o quê? É olhar na frente e ver, nossa, aquele filho meu foi salvo. Aquele filho meu foi capaz de resistir à tentação da droga, da sexualidade, de tantos outros pecados, porque se você não educa agora, lá na frente, meu filho, colocar um limite a isso é complicado. É muito engraçado, né? Teve um acontecido, quando eu fiz 18 anos de idade, o meu pai não é um cara muito assim, afetuoso, né? Vem cá, ele nunca foi, né?
Mas é o jeito dele. Não é errado ser assim, é o jeito dele. Mas quando eu fiz 18 anos, eu pedi para meu pai, dá um presente aí, paga a habilitação para mim. E o meu pai foi curto e grosso, falou assim, o meu pai não pagou a minha. E aí acabou a conversa ali, eu falei, beleza, entendi. E aí eu já trabalhava, batalhei, fui lá, paguei minha habilitação, né? Para nós, a maior conquista, né, do moleque. Olha essa! Vou tirar a CNH, quando você tira, tudo realizado, né? Aí você passa aquele tempo lá, quando ela não está definitiva ainda, com medão de tomar uma né? Mas enfim, aí meu pai foi curto e grosso dizer isso para mim, eu batalhei e tirei minha CNH. Passou um tempo, eu entrei na faculdade, e aí eu trabalhava ainda, pagando a faculdade, pagava o transporte, né? Pegava o busão de Pina para Taubaté todo dia, faculdade, pau, chegava aquela correria, trabalhava o dia inteiro e à noite para a faculdade, trabalhava o dia inteiro para a noite para a faculdade. Eu perdi o emprego, fiquei um tempo desempregado, arrumei um outro emprego, só que nesse tempo eu fiquei sem pagar a faculdade. E aí começaram as cobranças. E aí o dinheiro que entrava já não conseguia pagar a faculdade, eu tinha que escolher, ou eu pagava o transporte ou eu pagava a faculdade. Só que o dinheiro começou a ficar mais curto, nem o transporte eu tinha mais. E era um negócio meio que louco, num rateio ali e tal. E eu falava isso em casa, eu não vou conseguir pagar a faculdade, eu não vou conseguir, não estou nem conseguindo o dinheiro do transporte e tal. E meu pai só olhava para fumir. E aí ele tinha possibilidade de me ajudar, mas ele não ajudou. Ele não ajudou no transporte e muito menos na mensalidade da faculdade. Eu me formei, consegui concluir a faculdade e no dia da aprovação de grau, meu pai e minha mãe estavam lá. E aí, eu lá em cima, né, na colação de grau, eu olhava lá para baixo, os dois lá, e aí eu ficava falando, puxa vida, eu ia sofrer muito menos se ele tivesse me ajudado, mas ele não me ajudou. E o tempo passou, e aí, né, um pouco mais adiante, nós tomamos a decisão de casar, eu e a Mariana, e aí nessa loucura toda, né, na pindaíba ainda, na dificuldade, contando moedinha, e nós preparamos o casamento, começamos a pagar tudo, e mais uma vez meu pai não me ajudou. Mas quando foi se aproximando do casamento, um dia nós estávamos lá na casa deles, né? E aí meu pai chamou a Mariana e falou assim, vou dar um presente para vocês. E aí pegou e deu um dinheiro lá, que ela conseguiu comprar o fogão, sobrou um dinheiro. E aí, armada, né, pai? Ajudou agora dessa vez. Nós nos casamos, e aí meu pai tinha um carro lá, né? E eu era o sócio do carro dele, né? A gente partilhava o carro, e a manutenção do carro eu que fazia, mas meu pai que tinha comprado o carro. Mas todo o resto era eu que cuidava, né? Manutenção, combustível, eu cuidava do carro. Eu me casei e meu pai falou assim, eu não vou precisar do carro, pode ir com o carro embora. Eu fui com o carro embora. E aí eu fiz um acordo com ele, falei, vou pagar o carro, pago tanto por mês, beleza? Ele falou, beleza, mas não paga agora não, espera um pouco, você acabou de casar. Passou um tempo, um dia nós estávamos lá na casa da minha mãe, meu pai me chamou e falou assim, seguinte, aquele carro lá é seu. Eu falei, beleza. Não era um carrão, era um carro muito bom. Nos serviu muito bem naquele tempo, né? E como? Ajudou bastante. Mas quando eu olho para essa trajetória toda da minha infância, adolescência, juventude, a fase adulta, de ver essa dificuldade toda que nós tínhamos em casa, e meu pai nos criar dessa maneira, sendo rígido, se você quer batalha, se você quer, corre atrás, eu não vou te ajudar nisso não, você, a sua decisão, vai atrás. E quando eu percebi, né, depois de muito tempo, que quando ele viu que tinha surtido efeito, né, deu fruto, ele falou, eu acho que na cabeça dele agora eu posso presentear. E aí eu recebi um prêmio, né, de vários anos, né, mas eu vejo assim, né, o fato, né, às vezes a gente acha também que é só no rigor, só na porrada que educa, né. Não, existe o diálogo também, mas o diálogo ele precisa ser franco. Ele precisa ser um diálogo verdadeiro, um diálogo correto, né? Pode existir e deve existir uma educação nesse sentido de proximidade, de diálogo, mas esse diálogo ele precisa ser sincero, de falar, olha, a vida ali fora é dura. Se você não estiver preparado, você vai cair lá e não vai conseguir levantar. O mundo vai vir, vai te atropelar. Mas hoje me desculpe, mas é uma maldita
em verdade de que muitos pais da minha geração hoje dizem: eu não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E graças a Deus por ter tido essa educação e por ter tido esses exemplos dentro de casa, desde quando nós nos casamos, a nossa mentalidade é de dar para os nossos filhos o que nós tivemos. Aquela educação no mesmo sentido dos nossos pais, porque se nós somos hoje o que nós somos, na essência que nós temos, eu e a Mariana, é porque nós tivemos uma educação nessa essência, de que a vida não é fácil, ela é dura. E existe um Deus, que ali eu encontro um refúgio, existe um Deus onde eu posso desfrutar de tudo. De tudo. E às vezes parece assim, né, que a palavra de Jesus naquele momento ali é tudo duro, é tudo pesado, e é só sacrifício, é só sacrifício. Não é possível, Jesus. Mas não tem alegria, não tem a curtição, não tem a farra. Tem sim. Mas existe esse peso. Existe esse peso, que é esse peso que nos fortalece, é esse peso que nos faz chegar adiante. E um dos motivos, né, de que a gente encontra hoje, muito da juventude, quando existe aquele anúncio do Evangelho, o primeiro anúncio que impacta, nossa, é isso, agora vai. Eu quero fazer isso, quero viver igual vocês e tal. Vamos viver então da mesma maneira. E quando você coloca a pessoa, pisa aqui, nossa! Mas eu não vou cair, nossa! Jura aqui? Nossa! Mas é de não conseguir entender que todo aquele sacrifício, toda aquela dor, existe depois uma recompensa que não está aqui, não está no que nós enxergamos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que é a nossa palavra fundante, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e tudo será acrescentado, né? É muito, nós vamos poder desfrutar também nesse mundo aqui. No próprio caminho que a gente vai fazendo dessa busca, é que a gente não consegue perceber, cara. Eu fico assim, hoje, quando eu encontro a rapaziada, aconteceu até um fato bacana, cara, assim. A gente foi fazer uma missão num lugar aí, no momento assim, lá com a criançada, então a gente foi fazer um teatro. E eu encontrei uns camaradas ali do bairro. Eu e o Anselmo, nós crescemos ali praticamente no mesmo bairro ali. Então eu conheço o Anselmo desde a infância, então a gente se conhece há muitos anos. Então estudamos nas mesmas escolas, o Anselmo, algumas séries ali, nunca repeti, né? Mas o Anselmo é um pouco mais velho do que eu. E a realidade do bairro ali, todo mundo se conhece. E eu encontrei um desses nossos camaradas ali no bairro ali. Aí eu fazendo teatrinho, mas quando eu olhei pro cara, Anselmo, escangalhado. Quando eu olhei pro caboclo, eu falei, gente do céu, mas não é possível que é tal pessoa que estudou com nós, cara. Aí eu fui me aproximando, eu perguntei e tal, falou, sou eu mesmo e tal. Eu falei, ele com uma dificuldade de lembrar e tal. E ele contou um pouco do que ele tinha vivido. Ele falou, meu, fui preso, lembrei das drogas, fiquei na clínica. Eu falei, meu Deus, o cara viveu tudo a liberdade. O cara viveu tudo a realidade que ele precisava viver. Tudo que o mundo oferecia, o cara foi experimentando e foi trazendo para a vida dele. E eu falei, meu, olha o que deu. Falei, pô, será que não é uma enganação hoje, meu? Essa liberdade que o mundo coloca, a gente olha para aquilo que Deus nos coloca, a gente acha que Deus tira a nossa liberdade. Pelo contrário, meu. Você está ouvindo a gente aí? Meu, quando Deus nos chama a viver essa radicalidade, é uma radicalidade para o cuidado de Deus para com nós. Quando Deus coloca esse sentido, os mandamentos aí dos pecados, na verdade o que Deus quer nos dizer, meu, que se nós exercermos aí luta diária para não pecar, nós vamos trazendo em nós a capacidade de sermos felizes. Né? Eu vejo você falando do seu pai, né, nessa questão. Meu, na verdade, o que seu pai fazia, né, meu? Meu, ele dava a oportunidade para você despertar aquilo que você tinha de capacidade. E é isso que as pessoas estão tirando direito das outras pessoas. Nós estamos tirando, quando nós facilitamos muitas vezes a vida para o outro, aí você que é pai, você que é mãe, você que dentro da sua casa, no seu relacionamento, quando você fica facilitando para o outro, você tira a oportunidade do outro despertar a capacidade que ele tem, de reconhecer que ele é forte, porque ele foi criado por Deus.
Quando nós vamos facilitando, nós vamos deixando para lá, nós vamos tirando da pessoa a possibilidade de ela ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. De olhar para ela e falar, meu, eu fui criado por Deus, eu não sou qualquer um. Mas quando a gente olha essa facilidade, as pessoas buscando tudo que querem, sem limites, sem nada, para colocar as pessoas no lugar onde elas precisam estar, a gente vai ver que as pessoas vão se perdendo de si, cara. As pessoas vão se perdendo daquilo que elas precisariam ser. E aí a gente vai ver isso em vários lugares. A gente vai ver nos namoros, nos relacionamentos de namoro. A gente vai ver isso nos casamentos que não duram, né? O casamento começa e já acaba depois de 1, 2 anos. Ah, mas eu não aguento ela, mas ele é difícil demais. Então a gente vai percebendo que, na verdade, a nossa história já vem defasada. A nossa história já vem com várias deficiências. Por quê? Porque, primeiro, nós muitas vezes tiramos essa possibilidade do outro encontrar a capacidade, porque ele foi criado por Deus, e nós vamos tirando Deus do centro da nossa vida. Porque nós vamos olhando para Deus e vamos falando, para que eu vou fazer isso? Se daí é para eles, da comunidade eles servem. Eles escolheram viver assim. E, gente, a proposta não é para mim, para você. A proposta é para todos nós. O que Cristo falou aqui não é para mim, para o Anselmo só, ou o pessoal da comunidade, ou para aquele que está na paróquia aí. Meu, é para todos nós. E Cristo é uma chamada de atenção mesmo, essa palavra de sexta-feira, para Cristo olhar para nós, né, e falar assim, meu, acorda, quem que você é? Você aguenta? E é por isso que os apóstolos permaneceram, né, cara? E fizeram o que fizeram, né, fazendo com que o evangelho chegasse até nós hoje, né? Se eu não me engano, setembro agora é o setembro amarelo, né? Que é o mês voltado à informação e ao cuidado, né? Um mês que se trabalha muito mais para o cuidado ao suicídio, né? Sim. O maior índice de suicídio está entre os jovens. O maior índice de suicídio é da idade de 14 até os 28 anos. São as pessoas que mais têm entrado, né, nessa opção, nessa escolha do suicídio. O último levantamento de índice de pessoas com depressão desde fevereiro desse ano é algo absurdo. A quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Quando nós começamos a olhar esses dois cenários de pessoas, né, nesse diagnóstico de depressão e os óbitos todos por suicídio, nós começamos a entender essa construção de tirar o que Jesus dizia naquele tempo, de tentar fortalecer uma sociedade, de tentar construir um mundo de pessoas muito mais fortes, e que ao longo desse tempo todo, nesses milênios todos que passaram, sociedades e pessoas começaram a tentar desmistificar essa palavra e tentaram colocar entendimentos em cima de um mandamento de Deus. E era como nós dizíamos no começo, o que é pecado, não é a minha interpretação. O pecado é a palavra de Deus, está dizendo ali. Não sou eu quem dita o que é ou o que não é. Está ali, está escrito. Se eu saio desse trilho, eu estou errado. Se eu ando dessa forma, eu estou certo. A palavra lá em Apocalipse é muito clara em dizer, ou eu vou ser quente ou eu vou ser frio. O meio termo não existe. E nós todos temos que ter uma escolha, ou eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu não posso querer, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E aí a gente fica nessa troca e a gente vai se gastando. E agora, todos nós temos que ter um entendimento nesse momento que nós estamos vivendo. Você liga a televisão e diz para você, você tem que usar máscara, você tem que passar álcool em gel, você não pode sair disso, você não pode fazer daquilo, e você começa a ser bombardeado por informações a todo momento, informações de dizer que é um cenário catastrófico. Parece que é o Armagedon, né? Daqui a pouco o mundo acabou. É um cenário que tenta tirar de todos nós uma graça que Jesus já nos deu lá na cruz. Parece que toda essa dificuldade que nós estamos vivenciando, esse mundo já não vivenciou. Parece que tudo isso é novidade. Né? Parece que, nossa, nunca aconteceu. Né? É diferente quando
nós adentramos no casamento, né? É uma realidade totalmente diferente. Eu era solteiro, de repente eu entro num mundo que, nossa, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E quando nascem os filhos, você adentra num outro mundo mais estranho ainda. É uma realidade totalmente diferente, mas essa que todos nós estamos vivendo, um cenário de vírus que está aqui, está ali, é algo que esse mundo já viveu muitas outras vezes. Mas por conta de nós estarmos fragilizados e muitas vezes deixando de lado essa intimidade com Deus que nos fortalece, qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa me faz se trancar no meu mundo, eu vou me trancar numa realidade minha, eu vou trancar aqui dentro de mim, no meu entendimento, no que eu penso, e eu vou me fechando, a ponto de que não tem mais o que fazer, e aí é o que nós entendemos como o pé inicial para o suicídio. E é papel de todos nós trazermos essa verdade e falar para as pessoas: tudo posso naquele que me fortalece. E uma ousadia muito grande de Paulo em dizer que eu já morri, a minha vida é Cristo e a morte é ganho. Veja que loucura, quando nós esquecemos a palavra de Deus, tudo parece muito difícil, mas esse cenário que nós estamos vivendo hoje, de muitas pessoas com medo, desesperadas, achando que vai contrair esse vírus, que vai morrer, Paulo já dizia isso há muito tempo passado. A morte é ganho para aquele que se despoja em Cristo. Se morrer em Cristo, aleluia! É o reino. E agora, como é que eu vou ter medo de algo que pode simplesmente roubar a minha vida? E veja como nós estamos colocando prioridades diferentes. Nós não temos medo de pecar. Nós não temos medo de agredir o coração sagrado de Deus. Nós não temos medo de agredir o próximo. Nós não temos medo de tantas outras coisas, mas nós temos medo de perder a vida. Veja, nós começamos a nos contradizer, e é uma contradição muito grande em cima de um mandamento cristão. E é uma contradição muito grande em cima do que Jesus nos diz hoje. Eu preciso me despojar em Deus. E tudo o que for acontecendo, eu sei que existe um cuidado de Deus. E olha, eu não estou falando para todos vocês que estão me ouvindo parar de usar máscara, não usar mais gel e não lavar mais as mãos. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você não ter medo. Não tenha medo. E se debruce na graça de Deus. Se de repente, em algum momento, quando iniciou essa tal da pandemia, eu não gosto nem de usar essa palavra pandemia, mas se algo tocou dentro de você e se de alguma maneira um medo se tornou muito maior, peça a graça de Deus na sua vida, para que o Espírito Santo tire esse medo, porque é algo que não vem de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo de perder a nossa vida, mas Deus nos dá a graça de um entendimento, e era isso que Jesus dizia, de conseguirmos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E era isso que Jesus dizia: se essa palavra é muito pesada para você, esse não é o seu lugar, a porta está aberta, vai para lá. Mas se de repente no seu coração, em algum momento, não sei quando, mas se o medo se tornou muito maior do que o seu entendimento de que Deus existe, peça para Deus agora essa graça de retornar nesse despojamento em Deus. E não ter mais medo, não tenha medo. Não tenha medo desse momento que nós estamos vivenciando. Não é irresponsabilidade nossa estarmos aqui próximos um do outro. Não é irresponsabilidade nossa estarmos sem máscara agora, falando com vocês. Não. Nós nos debruçamos nessa graça e nesse cuidado de Deus. De que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o fato de nos debruçarmos nessa graça de Deus, nesse cuidado de Deus, não nos coloca como diferentes, mas simplesmente naqueles que em algum momento já aceitaram a graça de Deus. E é esse o nosso convite para todos que estão nos ouvindo hoje, de que aceitem essa graça de Deus, que deixem de lado todas essas dificuldades, porque dificuldade todos nós temos. Todos nós temos. Hoje no meu trabalho foi um negócio muito interessante. Nós desenvolvemos lá um projeto e 80% das pessoas me diziam: Anselmo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E hoje, eu estou falando 80%, eu estou sendo bonzinho, porque foi muito mais talvez. Mas hoje, quando nós conseguimos concretizar aquele projeto do início até o fim, só uma pessoa falou para mim: caramba, parabéns, cara, que legal.
Você foi ousado, você sabia que ia dar certo, e você acreditou nisso e bateu de frente com todo mundo e deu certo. E todo mundo olhando lá no final de tudo aquilo, falou, nossa, que legal, e saiu andando. E só uma pessoa veio e falou, nossa, legal, que bom. Essa é a nossa realidade, existem essas adversidades e a torcida contra ela é muito maior que a torcida a favor. E se nós pararmos nesse grito que está lá tentando tirar de nós o foco, nós não vamos conseguir ouvir aquela voz que nos direciona para o caminho certo. Então, se nesse momento todo, talvez nós fôssemos aqueles que diziam para Jesus, mas essa palavra é muito pesada, não tem uma um pouquinho mais leve, todos nós hoje precisamos reconhecer que essa palavra, que talvez seja um pouco pesada, é uma palavra que vem de encontro ao que é melhor para mim. E é o que eu preciso para essa noite. Galera, não tenha medo. Não tenha medo da vida. Né? Não tenha medo dessa entrega da vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós criamos esse medo. Nós vamos criando esse sentimento de insegurança. Nós vamos tendo medo de tantas coisas, porque a nossa vida não é Cristo. A nossa vida é aquilo que nós conquistamos com o nosso dinheiro. A nossa vida são os lazeres, os prazeres que o mundo nos oferece. A dificuldade, Anselmo, está justamente em olhar, e quando você fala assim, perder a vida, a gente percebe. As pessoas não têm o receio de perder a vida que é a própria salvação, a vida que o próprio Deus deu. Essa é a nossa preocupação, aquele que o seu avô falou. Nós temos medo de perder a vida o que? Carnal. A vida dos prazeres. E é por isso que há um desespero muito grande. Porque o que está em risco na pandemia? É aquilo que eu conquistei. É aquilo que eu consegui. E é aquilo que me traz tudo isso que eu conquistei. Tudo isso que eu consegui é aquilo que eu sou. E não de fato aquilo que eu fui criado por Deus. As pessoas estão se caracterizando, as suas identidades estão naquilo que as pessoas mostram. E isso é a vida que as pessoas estão colocando como identidade. Ah, qual que é a sua vida? Entra no meu Facebook, você vê qual que é a minha vida. E é uma mentira isso. A vida está em Cristo. A vida é Jesus Cristo. E é por isso que quando nós temos essa opção, quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Cristo, né, e daí a gente vai entender um pouco da consagração, né, aquele que deixa a sua vida, aquele que não tem medo de perder a sua vida, vai ganhar. E daí nós vamos entender que a vida fica muito mais saudável e nós vamos conquistar coisas? Vamos! O nosso carro, a nossa casa, o nosso lazer, a nossa praia, os nossos momentos com a família, vamos! Deus não vai tirar isso de nós, mas Deus vai dar um sentido em tudo isso, porque a nossa vida é dele e tudo que nós fazemos vai concorrer para a nossa própria felicidade, uma felicidade saudável, uma felicidade que está escondida no coração dele, né? A vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, eu vejo assim, qual é o maior medo hoje? Diante desta pandemia, diante desta realidade que o mundo está vivendo, é que as pessoas perderam aquilo que sustentava os seus prazeres. E isso as pessoas estavam chamando de vida. Porque a vida em si, claro, hoje nós, com toda dificuldade, não podemos sair, claro, a gente vai ter essas ansiedades, mas nós sabemos que a nossa vida, de fato, está no coração de Deus. E que esse Deus, diante desta realidade desse mundo, não vai nos desamparar. Deus nos sustenta. Deus, nós sabemos que, não sei ainda quanto tempo nós vamos viver essa situação. Nós vamos ter resistência diante de tudo isso que o mundo tem colocado, porque a nossa esperança está na vida eterna. Porque o sentido maior está quando nós estamos juntos. O sentido maior está quando nós nos encontramos. O sentido maior quando nós estamos em família. O sentido maior é quando nós encontramos a nossa verdadeira vida
naquilo que nós, aí sim, escolhemos viver. O Anselmo escolheu o matrimônio. A vida do Anselmo está no matrimônio. O sentido maior da vida dele não está no carro, não está na casa, está no sacramento, naquilo que ele escolheu vivenciar. Na minha vida, eu hoje, noivo da Gabi, consagrado à comunidade, a minha vida é a comunidade. A minha vida é o meu noivado. A minha vida vai ser o sacramento do matrimônio. Ali vai estar toda a satisfação. Aquilo que está que nós vamos conquistar, não. Vai ser claro, vai ser as alegorias para a gente conquistar aí o prazer, aquilo que realmente nós precisamos como seres humanos. Mas o fundamento está no Cristo, está no sacramento, está naquilo que a igreja nos dá a partir daquilo que nós aceitamos a viver. Santo Agostinho dizia que ele preferia, eu prefiro aqueles que me perseguem do que aqueles que me afagam, né? E esse entendimento, né, da palavra hoje é uma palavra que vem diferente muitas vezes do que eu quero ouvir, né? Muitas vezes nós queremos o afago. Daí é o que Santo Agostinho dizia: eu prefiro aqueles que me perseguem, aqueles que me caluniam, do que aqueles que ficam só me agradando. Porque muitas vezes nós esperamos ouvir uma palavra que vem de encontro ao meu entendimento. Imagina se uma pessoa está totalmente com medo desse cenário de vírus que está correndo por aí, ele ouve assim: fica em casa. Eu vou ficar em casa, tem que ficar em casa. Ou seja, eu estou ouvindo o que vem de encontro à minha decisão, do fique em casa. Mas quando vem Jesus e dizer que existe uma outra realidade, de que nós temos que ter coragem, independente do cenário que nós estamos vivendo, é uma palavra que muitas vezes me incomoda. Peraí, você está com medo disso tudo que está acontecendo agora? É sério mesmo? Isso que está acontecendo aqui está te assustando? É sério? Só isso? Mas nós não temos o medo de perder a nossa vida eterna. Eu tenho me encontrado com diversas pessoas que estão casadas, que vivem casamentos de fachada. Mas não existe uma intimidade do marido com a mulher, não existe um respeito dentro de casa. Peraí, você casou lá no altar, e lá no altar vocês disseram sim um para o outro, e a pessoa vai vivendo um matrimônio superficial e vai levando com a barriga, mas ela tem medo de morrer agora. Mas não tem uma preocupação de eu assumir um compromisso e isso pode me penalizar lá na frente. Onde está a verdade da sua palavra? Se você não sustenta a sua palavra, onde está a verdade dentro de você? Eu tenho visto tantas pessoas que têm feito de relacionamentos nesse momento agora, de usar um termo assim: eu não sei se eu vou morrer, então vou aproveitar agora. E fazendo tantas outras coisas que fogem totalmente do que é correto, do que é certo. Mas esse momento que nós estamos vivendo hoje não pode tirar de nós a graça que vem de Deus. Existe uma graça sobre todos nós, e essa palavra hoje ela vem de encontro a todos nós para que não tenhamos medo. Se existe um Deus, existe um Deus que nos deu a graça da libertação lá na cruz de Jesus. Esse Deus pode fazer tudo. Eu vou falar de novo. Tudo na nossa vida. Tudo. Nós tivemos a graça em comunidade de presenciar grandes feitos de Deus, grandes feitos extraordinários, de ver os milagres acontecendo aos nossos olhos. Um milagre de Deus somos nós. Nós ouvimos não sai nada. Será que o Alto Cardoso pode... A graça de Deus nos alcançou. Se hoje nós estamos aqui, existe uma graça. Se nós estivéssemos vivendo na vida que nós levávamos, certamente nós já estaríamos embaixo da terra, nossas mães chorando. Mas Deus foi tremendo em ter nos dado um momento, uma oportunidade. E em cima dessa oportunidade, nós nos decidimos em seguir esse caminho. Então, do outro lado aí, independente do que esteja acontecendo hoje, eu não lembro quem foi a pessoa que até pediu para a gente orar por emprego,
E existem outras tantas situações aí de pessoas que têm pedido oração nesse momento, talvez de pessoas que estão vivendo essa realidade, nesse desânimo que leva à depressão, esse sentimento de tirar a vida e tantas outras coisas. Clame a Deus nesse momento. Eu quero falar para vocês, para ilustrar um momento na minha vida, de que a palavra de Deus ela é muito viva, muito rica. Eu tenho um primo, um grande parceiro meu compadre. Nós fazíamos uns acampamentos meio loucos, né? Nós acampávamos meio que na curtição, um acampamento que pelo horário eu não posso falar agora, mas nós fazíamos umas aventuras assim. E aí teve um dia, e eu não tinha retornado ainda para a igreja, eu estava em casa lá e a gente tinha programado já um acampamento, mas eu não sei porque eu estava com um sentimento muito ruim. E eu abri a palavra. Eu falei, meu Deus, me direciona, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou com medo. E aí, há muito tempo que eu não rezava, eu não orava, e eu pedia uma resposta de Deus, e a palavra que me veio naquele dia foi Eclesiastes 10, de dizer que a juventude e a adolescência é ilusão. Então, naquele momento, eu fechei a Bíblia e disse para o meu primo que eu não vou acampar. Ele falou, mas como não? Já está tudo certo. Eu falei, eu não posso. Então, naquele dia, a palavra de Deus, ela me tocou nesse pequeno trecho de Eclesiastes 10, em dizer que a adolescência e a juventude é ilusão. Naquele momento, a graça de Deus, o Espírito Santo tocou em mim e começou a impulsionar uma decisão que, algum tempo depois, eu tive que tomar, de escolher estar no caminho de Deus. Mas essa palavra viva, rica, ela está de acesso a todos nós. Todos nós podemos nos encontrar, nos debruçar e pedir essa graça de Deus. Essa palavra, esse evangelho que nos encontra hoje, é um evangelho para nos tirar do comodismo, para nos tirar dessa situação que de repente alguns de nós estamos vivendo, no medo, na insegurança de não saber o que vai acontecer. Existe uma promessa para todos nós. Existe uma promessa para todos nós, não é uma promessa para mim e para o anjo, é uma promessa para todos nós, de que se eu me despojar de Deus, em Deus, existe um acréscimo já nessa vida. Então essa palavra, ela vai de encontro a você também. Então, se de repente você está vivendo um momento de adversidade, se debruce em Deus, se entregue a Deus, busque uma intimidade com Deus, clame a Deus, e Ele fala, Ele responde. Muitas vezes não é no tempo que nós pensamos, né? As coisas acontecem sim em Deus. Talvez não no momento que a gente acha que vai acontecer. Mas Deus não falha nunca. Deus não falha nunca. Hoje são duas pessoas aqui falando para vocês que são prova viva disso, de que Deus não erra, Deus não falha. E existe uma graça muito grande na vida de todos aqueles que se despojam em Deus. Então esse é o convite que eu quero fazer para todos vocês nessa noite. De se debruçarem em Deus. De se despojar em Deus. Faça o que o Evangelho de Mateus nos diz, se tranque no seu quarto, vai lá no seu cantinho, no seu momento, na sua intimidade, só você e Deus. Se debruce e peça para Ele. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai tocar o seu coração. E essa palavra que é viva, que é rica, ela também vai agraciar na sua vida. Ela também vai te tocar. Não espere riquezas, não espere fortunas nesse mundo, mas espere uma alegria imensa, algo inexplicável que vem de Deus. O tempo é a prova de tudo, de que Deus nos ama. O tempo é a melhor prova de que o amor de Deus é inexplicável. Então se debruce nesse Deus, se entregue a Ele nessa noite. Galera, que essa palavra possa inflamar o teu coração. Que Deus abençoe e até a próxima live que vai cair aqui no Instagram. Fica com Deus, galera. Até mais. Tchau. Galera, até mais no Facebook. Fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Conte com a comunidade católica Alicerce. Conte com as nossas orações. E se você está incomodado com essa palavra, se essa palavra incomodou seu coração, estamos à disposição aí. Né? Se Deus tem tocado o teu coração, entre em contato com a comunidade Alicerce. Tamo junto. Para que a gente possa ir juntos mergulhar ainda mais nesse amor de Deus. Fica com Deus. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.